Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo, está no ar o Abre Aspas. Destaques desta edição. Caraguatatuba amplia o horário de funcionamento do comércio até às 22 horas. São José dos Campos inicia a vacinação de idosos entre 80 e 84 anos. Brasil registra mais 713 mortes e se aproxima das 240 mil vítimas da Covid-19. Justiça afirma que Ford pode demitir em massa. Essas e mais notícias agora. Abre aspas. Segunda-feira de Carnaval e nós estamos aqui com você. 15 de fevereiro, o Carnaval não chegou este ano, mas vamos em frente. Comigo, Douglas Cruz. Bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Será que nessa segunda-feira aí de Carnaval, que não é Carnaval, vai começar o ano, Glauco? Bom dia a todo mundo que está acompanhando também o Jornal Abre Aspas. Vale frisar que o nosso jornal é colaborativo e conta com a sua participação. Seja através das mídias sociais da SP-Rio+, Facebook, YouTube, WhatsApp que você está vendo aí na tela, ou também através do Facebook do nosso parceiro, Jornal Vale. E também para você que assiste o jornal aí na Fink TV, canal 25 e 525 da Claronet, você pode acompanhar essa e todas as outras notícias durante o dia no portal spriomais.com.br. Pois é, né, Douglas? Uma segunda-feira de carnaval totalmente atípica. Eu nunca tinha visto um carnaval sem carnaval. E esse é um dos assuntos que a gente vai tratar hoje, numa entrevista bem legal lá no terceiro bloco com o Washington Freitas, o presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, aqui de São José dos Campos. Vamos saber como está sendo esta nova dinâmica na cidade, que, como todo o resto do Brasil, tem que se adaptar a uma realidade, para falar a verdade, para todos os brasileiros, bem estranha. Então, nós convidamos vocês todos a fazerem essa entrevista conosco, lá no terceiro bloco. E a Prefeitura de São José dos Campos antecipou para hoje a vacinação de idosos entre 80 e 84 anos. A administração afirmou que, apesar de o governo estadual ainda não ter enviado as doses destinadas aos idosos desta faixa de idade, a antecipação é decorrente da baixa procura do público acima dos 85 anos, o que gerou doses remanescentes. A cidade esperava imunizar cerca de 3.700 idosos com mais de 85 anos. Porém, até sexta-feira, somente 2.400 deste grupo haviam sido vacinados. O público-alvo para o grupo entre 80 e 84 anos é de 7.900 pessoas. Cerca de 2.900 doses foram disponibilizadas. A vacinação acontece das 8 às 17 horas em 40 unidades básicas de saúde, 5 unidades avançadas de saúde da família e nas 4 casas do idoso. Das 8 às 15 horas, esquema de drive-thru, lá no CEF, na Avenida Olivo Gomes, 250, em Santana. O idoso, atenção, deve apresentar documento com foto e CPF. No sistema drive-thru, é preciso apresentar, além do documento, o comprovante de endereço de São José dos Campos. E atenção agora, é necessário você levar o original e também uma cópia, com data deste mês, ou seja, do mês vigente, ou no máximo do mês anterior. Então, preste atenção aí, tem que levar o original e uma cópia desse mês, ou no máximo do mês anterior. Vale frisar, para você que não sabe onde fica o CEF, Avenida Olivo Gomes, ali o estacionamento do Parque da Cidade, na parte de trás ali do Parque da Cidade. Em São José dos Campos, a gente viu aí que o grupo prioritário, a meta, o público-alvo é de 7.900 pessoas agora, com esse público de 80 a 84 anos.
porém somente 2.900 doses foram disponibilizadas. Então a Prefeitura ressalta que, caso as doses acabem, este novo grupo prioritário poderá se vacinar novamente na semana que vem, onde está previsto que mais doses cheguem na cidade. E a Prefeitura também divulgou na sexta-feira o último boletim epidemiológico que falava sobre a vacinação da Covid-19. Então, em São José dos Campos, até o fim de sexta-feira, São José dos Campos tinha vacinado 28.508 pessoas, dentre 23.973 pessoas da saúde, médicos, profissionais que atuam na linha de frente ou não, e 4.572 idosos na cidade. Esses são os números da vacinação aqui em São José dos Campos. Pois é, a corrida agora é pela vacina, porque as doses estão chegando, claro, que chegar vai muito rápido. Nessa edição a gente ainda vai falar deste volume da vacinação, que infelizmente no Brasil ainda é incipiente. E a briga pela vacina continua. Essa história ainda vai dar muito pano para a manga. Taubaté registrou ontem mais 7 mortes pela Covid-19. O município totaliza 285 óbitos desde o começo da pandemia. Casos confirmados, 17.036, sendo que 226 foram confirmados em 24 horas. A cidade tem ainda 126 casos suspeitos, 2 mortes sob investigação e 15.467 recuperados. A taxa de ocupação dos leitos hospitalares, 70% na enfermaria e 67% na UTI. 89 pacientes estão internados pela doença na cidade. Vale frisar que Taubaté é uma das poucas cidades da região que divulga o boletim epidemiológico no domingo. A maioria das cidades divulga aí um boletim epidemiológico por fim de semana em versão reduzida no sábado, como é o caso de São José dos Campos, Jacareí. Portanto, última atualização também da vacinação em Taubaté. Taubaté vacinou até este fim de semana 13.374 pessoas contra a Covid-19. E a Prefeitura de Caraguatatuba publicou novo decreto que flexibiliza as regras da fase laranja do Plano São Paulo. Restaurantes, quiosques, shoppings e outros estabelecimentos estão liberados a abrirem até às 22 horas. A Prefeitura informou que as demais regras permanecem válidas, como capacidade máxima de 40% para o atendimento, uso de máscaras, limpeza com álcool e distanciamento de 1,5 metro entre os clientes. Segundo o governo estadual, na fase laranja, os estabelecimentos só poderiam ficar abertos até às 20 horas. Com isso, o decreto municipal de Caraguatatuba pode ser contestado judicialmente. A Prefeitura de São Sebastião também aumentou o horário de atendimento dos estabelecimentos comerciais e ambulantes. Porém, na cidade, a flexibilização acontece somente no Carnaval. A medida permite a abertura do comércio das 8 às 23 horas, de 12 a 17 de fevereiro. As festividades como festas, eventos, shows, blocos carnavalescos e escolas de samba permanecem proibidas em todo o município. Algumas cidades da região, principalmente lá no litoral norte, estão tomando essas medidas de flexibilização do Plano São Paulo, como é o caso agora de São Sebastião, Caraguatatuba. Ilhabela também já fez isso, a gente já noticiou aqui no Jornal Abre Aspas, e eu estou aqui no portal do governo que fala sobre o Plano São Paulo. Por exemplo, o setor de serviços na fase laranja está limitado a capacidade aí a 40%, somente 8 horas por dia até as 20 horas da noite. Esta fase aí, com ampliação do horário, também vai até as 8 horas da noite, mesmo na fase amarela. Portanto, são as cidades aí tomando essas medidas por conta própria, flexibilizando a fase laranja do Plano São Paulo, também com decretos municipais. Pois é um momento sensível para todo mundo, não só no litoral, mas particularmente no litoral, que, claro, já viu essa época de verão, que é a alta temporada deles, totalmente prejudicada pela pandemia. O Carnaval, claro, também é um momento importante para esses lugares, para literalmente fazerem dinheiro numa época em que ele está absolutamente curto. A gente espera realmente que exista aí um certo bom senso, esperando que exista esse bom senso
para que essa da flexibilização, não tome nenhum outro caráter e que as coisas sejam respeitadas. Mas é todo mundo tentando sobreviver em tempos difíceis, né? A Prefeitura de São José dos Campos interditou neste fim de semana 11 adegas, bares e similares, adivinhem, por descumprimento às regras sanitárias do Plano São Paulo. Em 2 dias da operação integrada contra os fluxos e festas clandestinas, foram aplicadas 32 multas por irregularidades como funcionamento além do horário e, principalmente, aglomerações. O valor das atuações varia de 5 até 20 mil reais em casos reincidentes. Se necessário, pode ser realizada a interdição. Durante as vistorias nos estabelecimentos, foram encontrados aparelhos de som, máquinas caça-níqueis e uma, claro, grande quantidade de bebidas alcoólicas. A Prefeitura ainda informou que dispersou fluxos no bairro do Setteville, zona leste da cidade, onde mais de 200 pessoas estavam lá aglomeradas. Os moradores podem denunciar aglomerações e descumprimentos das regras de isolamento social por meio dos canais oficiais da Prefeitura, Central 156, e também pelos telefones 153 da Guarda Civil Municipal e o famoso 190 da Polícia Militar. Não adianta, né, Douglas? As pessoas insistem no descumprimento, né? Principalmente com aglomerações. Triste. Exatamente, a gente viu uma festa com quase 200 pessoas, é um número muito grande de pessoas em um espaço pequeno. Vale frisar que no ano passado a Prefeitura perdoou estas dívidas aos estabelecimentos que não fossem reincidentes. Neste ano as dívidas aí, essas multas, seguem vigentes, então esses 32 estabelecimentos que tomaram multas vão ter aí que se explicar e pagar principalmente esta autuação. Vale frisar que esse valor aí que chega até 20 mil reais funciona assim. A primeira multa é de 5 mil. Na segunda, o valor é dobrado, 10 mil reais. Na terceira, o valor é dobrado novamente, 20 mil reais. Então, aí depois da terceira autuação ou reincidência, a Prefeitura pode tomar medidas legais, como a gente viu com esses 11 estabelecimentos sendo interditados. O interessante com relação aí ao que é devido, com relação à restrição social, de não poder fazer aglomerações, acaba revelando um ponto bem sensível no Brasil. É impressionante como o que foi gerado anteriormente gera uma dificuldade para que as normas sejam cumpridas e, principalmente, mais triste ainda, que a lei seja aplicada. Uma flexibilização total em que a sociedade tinha sim que aturar algumas coisas, a palavra é essa mesmo, aturar o fluxo, porque virou demonstração de caráter social, cultura popular e tudo mais. Olha o tamanho da encrenca agora. Junte-se a isso a total covardia das nossas autoridades em impor restrições realmente sérias. Vou fazer aí um posicionamento. A tão sofisticada, tão evoluída Europa, particularmente o Reino Unido, acabou de decretar uma lei lá em que, se você desacatar, entrar no país, não avisar, não cumprir o seu negócio, você vai pegar 10 anos de cadeia a respeito disso daí. Sabe o que falta para os nossos governantes? Coragem. Falta coragem para tomar atitudes realmente sérias com relação a isso. Porque aposto que nesse fluxo aqui, a Guarda Civil e a Polícia Militar foram recebidas a pedradas e garrafadas. Mas isso pode, porque é a demonstração da cultura popular. Olha o tamanho da encrenca que arranjaram por serem, repito mais uma vez, além de ineficientes, covardes. É isso que eles são. Lei nós temos, o problema é fazer cumpri-las. 5 mil reais vão enrolar até não sei quando para pagar. Essa é que é a verdade, por isso que não para. Onde estão os homens de caráter e de coragem para governar esse país? O rio Paraitinga, devido à forte chuva na madrugada deste sábado, transbordou lá em São Luís do Paraitinga. Várias ruas ficaram interditadas. Apesar da água ter invadido as ruas, nenhuma família ficou desalojada. De acordo com a Defesa Civil, o rio havia subido 2,5 metros acima do nível normal.
trechos da rua Ailton Rangel Pressoto e da Avenida Benedito Peão Sobrinho ficaram interditados. O problema estaria relacionado, claro, à quantidade de água acumulada, mas lá no córrego do Chapéu, no distrito de Catuçaba. Pois é, como a gente está vendo, essas chuvas que acontecem aí na nascente do rio acabam elevando a altitude do rio, causando essa já tradicional durante o verão, esses alagamentos aí em São Luís do Paraitinga, que esse ano também está com carnaval somente virtual. Então não adianta você se locomover até São Luís do Paraitinga, porque os carnavais de rua famosos não estão acontecendo na cidade. Exatamente. 6 pessoas ficaram feridas após acidente na rodovia Oswaldo Cruz, trecho de São Luís do Paraitinga. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um veículo perdeu o controle, invadiu a pista contrária e atingiu outro veículo frontalmente. A motorista de um dos carros ficou presa nas ferragens e foi socorrida em estado grave. As demais vítimas, incluindo uma criança de 6 anos, foram levadas ao Hospital Municipal de Taubaté com ferimentos leves. O local do acidente ficou interditado para o resgate e já está liberado. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltando. Lembrando que lá no terceiro bloco, não é nesse não, a gente conversa com Washington, lá da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, para saber como é que fica este carnaval, ou como está este carnaval aqui em São José dos Campos. A gente já volta, fique com a gente. Convidamos você a ressignificar pequenas coisas da vida, as mais simples, as que realmente importam, mesmo que de forma diferente. Desejamos que possam acontecer. Sorrisos carregados de afeto, carinhos confirmados pelo olhar, novas declarações de amor, encontros inesquecíveis, abraços para sempre, esperança por tempos melhores. Aproveite o novo, ele gosta de você. Estamos vivendo um aumento de casos de coronavírus. E mesmo que todos nós preferíssemos não ver isso acontecer de novo, os números mostram que é preciso termos ainda mais cuidado. Por isso, pedimos a você que não feche os olhos para os milhares de joseenses. Não feche os olhos para quem está aí, bem ao seu lado, e para os riscos do coronavírus. A pandemia não acabou. Continue protegendo vidas. Prefeitura de São José dos Campos. Já pensou pagar por um carro top e receber um básico? Então, com a internet é a mesma coisa. Escolhendo a fibra ótica NIP-BR, sua residência ou a sua empresa recebe 100% daquilo que pagar. Consulte os nossos pacotes a partir de R$ 99,90. Com a NIP-BR, você tem sempre mais. Estamos de volta com a edição de Carnaval aqui do nosso querido Abre Aspas. Douglas, tá diferente para todo mundo, né? Hoje a gente vai conversar com o Washington aqui da Fundação Cultural, mas parece que tá esquisito, né? Hoje a gente chegando na redação aqui, eu noto um movimento, porque o banco não está funcionando, o movimento tá estranho para todo mundo, né? Exatamente. A única coisa que não muda são os nossos internautas comentando aqui no Jornal Abre Aspas o famoso Bom Dia, que é o que faz aqui Eugênia Minicucci, o Lucélio Crosariol, Eulália Ferreira, Valdeir Teixeira. Bom dia a todo mundo que está participando e interagindo aqui com a gente do Abre Aspas. Pois é, eu acabei de falar do banco e olha, atenção, o feriado bancário está mantido no ponto facultativo do Carnaval. Agências bancárias e bolsa de valores ficarão fechados nesta segunda e terça-feira. Na B3, a Bolsa de Valores brasileira, não haverá pregão na segunda e terça-feira de Carnaval, enfatizando. Dia 17, quarta-feira de cinzas, que não vai ser de cinzas, né? Não teve Carnaval, a negociação terá início às 13 horas.
As agências bancárias, segundo a Federação Brasileira de Bancos, ficarão fechadas dias 15 e 16. Dia 17, o atendimento começará ao meio-dia, com encerramento em horário normal. As contas de consumo, como água, energia, telefone e carnês com vencimento em 15 ou 16 de fevereiro poderão ser pagos sem acréscimo na quarta-feira. O desembargador Edilton Meirelles de Oliveira Santos, da Justiça do Trabalho da 5ª Região, na Bahia, decidiu em liminar que a Ford pode demitir em massa os funcionários, independente do resultado das negociações coletivas. Antes, a Justiça determinava que a dispensa somente poderia ser feita após a empresa lograr êxito nas negociações com as entidades que representam os trabalhadores. Segundo o sindicato, a montadora ainda precisa esgotar o processo de conciliação antes de poder demitir. O texto argumenta que essa determinação viola o princípio da livre iniciativa, pois não há qualquer previsão legal que impeça a empresa a encerrar sua produção. Para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari, Júlio Bonfim, as mudanças acatadas pelo desembargador tratam-se apenas de correções. As negociações do representante dos trabalhadores com a Ford seguem inalteradas. Vale frisar que essa nova decisão aconteceu depois que a Justiça de Taubaté e também de Camaçari, na Bahia, impediram a Ford de realizar demissões em massa e também de retirar o maquinário das fábricas enquanto não fizesse aí a negociação com o sindicato dos trabalhadores, das categorias vigentes. Então, temos aí também uma nova batalha judicial agora entre a Ford e o sindicato destes trabalhadores. Pois é. E a Anvisa anunciou que vai vistoriar as fábricas de 2 imunizantes contra a Covid-19, a Covaxin e a Sputnik V. As instalações são na Índia e em Guarulhos. Nenhuma delas pode ser aplicada no Brasil ainda. Os laboratórios responsáveis não solicitaram o aval para uso emergencial ou registro definitivo, mas esperam obter certificado de boas práticas de fabricação, documento que atesta que o local certificado cumpre as recomendações e normas da agência reguladora. Importante isso, né, Douglas? Exatamente, vale frisar que no Brasil atualmente nós temos 2 vacinas aprovadas aí para uso emergencial pela Anvisa. São ela a Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac, e também a vacina de Oxford, produzida pelo laboratório de Oxford, Universidade de Oxford, na Inglaterra, em parceria com o laboratório AstraZeneca. Vale frisar que estas 2 vacinas são aprovadas somente para o uso emergencial em grupos específicos. A Fiocruz, lá no Rio de Janeiro, já fez o pedido à Anvisa para aprovação de uso pleno da vacina de Oxford. Esse pedido ainda está em avaliação. O que se trata de vacina no Brasil, na verdade, é uma grande colcha de retalhos, o que está acontecendo agora. O governo tenta tapar buracos, remendar as coisas por uma inatividade quando deveria ter sido feito efetivamente. Pífia a vacinação no Brasil, com um problema iminente pela frente, que é a falta de vacina. Então, nós estamos correndo atrás do prejuízo porque não houve, ou melhor, picuinhas palacianas não deixaram a coisa ser feita quando deveria ter sido feita. Este problema ainda pode ficar bem grave no nosso país. Repito, pífia a vacinação num país do tamanho do Brasil, e nós vamos tratar e vamos mostrar para você ainda nessa edição. A Prefeitura de São Paulo confirmou na noite de sábado o primeiro caso de pessoa infectada com a variante de Manaus do novo coronavírus, conhecida como P1. Em paciente, olha só, que vive na capital paulista e não esteve no Amazonas. De acordo com o Yuri Pita, da CNN Brasil, a pessoa é moradora do Ipiranga, zona sul da capital paulista. Especialistas da Coordenadoria de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde alertaram a população sobre a maior transmissibilidade dessa variante e recomendam
a busca imediata de serviço médico em caso de sintomas como tosse, febre, dor de cabeça, entre outros já característicos desta doença. Mais uma notícia que realmente deixa mais assustada ainda a população, não é, Douglas? Exatamente, isto reforça a tese que existe aí a transmissão local desta nova variante do coronavírus. O que é esta transmissão local? Significa que a nova variante do vírus já está circulando pela cidade de São Paulo. Existe também as partes de transmissão comunitária, que é quando aí um paciente tem contato com outra pessoa que estava lá em Manaus, por exemplo. Então esta tese reforça que a nova variante do coronavírus já está circulando pelas cidades aqui do Brasil e não só mais lá no Amazonas. Olha que coisa interessante, não só em São Paulo, como no resto do Brasil inteiro, Vale do Paraíba e São José dos Campos. Quem podia ir em Manaus, saiu de Manaus. Não houve nenhum tipo de controle, não houve nenhum tipo de posicionamento a respeito dos governos com relação a isso. Muitas das pessoas saíram porque estavam se sentindo inseguras, ameaçadas. E aí? Claro que levaram essa contaminação para o resto do Brasil. Lembrando mais uma vez, não se falou a respeito disso. Mais um fato que atesta a incapacidade dos nossos governantes. Depois que acontece, foi mesmo, por exemplo, não saiu, veio como? O vírus pegou um avião lá e veio sozinho? Cadê as nossas autoridades? Depois que acontece, vamos prender, vamos mandar, vamos fazer, não adianta nada. Incapacidade, mais uma vez, atestada. Porque, Douglas, você concorda comigo que o vírus não pegou sozinho um avião e veio para cá, né? Exatamente, Glauco. Inclusive, foi muito criticada a medida do Ministério da Saúde de transferir pacientes de Manaus, quando a gente estava naquela crise terrível de oxigênio lá em Manaus, para outras cidades, porque isso poderia levar para outras cidades a nova variante do vírus. Pois bem, esta foi a medida tomada pelo governo no momento de crise, é uma medida que agora tem que ser comprovada aí que se foi ou não foi eficaz. Obviamente que o governo não pode deixar as pessoas morrendo por falta de oxigênio aí, por culpa do Estado ou da Prefeitura. Mas enfim, vamos continuar avaliando e tudo isso que está acontecendo, visto que uma nova variante do vírus nasceu em Manaus, lá no Amazonas. O Brasil, então, sendo um dos poucos países que comprova que esta variante cresceu aqui, nasceu aqui, e que, segundo os especialistas, essa variante do vírus só é possível ser criada quando um vírus tem uma transmissão muito grande. Portanto, Manaus, lá no Amazonas, os números são absurdos, recordes que, infelizmente, o Brasil vai ter que lidar. Pois é, e a gente tem que dormir com este barulho, porque responsáveis, claro, não existem, e culpados menos ainda. Obviamente, isso é Brasil. O Ministério da Saúde registrou neste domingo mais 713 mortes por Covid-19 e 24.759 novos casos da doença. No total, 239.245 pessoas morreram vítimas do novo coronavírus e 9.837.513 pessoas foram infectadas desde o início da pandemia. Coisa triste. O Senado dos Estados Unidos absolveu Donald Trump em seu segundo julgamento de impeachment em um ano. Colegas republicanos impediram a condenação pelo papel do ex-presidente no ataque de seus apoiadores ao Capitólio nos Estados Unidos. A votação do Senado, 57 a favor e 43 contra, o impeachment ficou aí aquém da maioria de 2/3 necessárias para condená-lo pela acusação de incitamento à insurreição. O julgamento durou 5 dias e foi feito no mesmo prédio saqueado pelos seguidores de Trump lá em 6 de janeiro. Para os democratas, o ataque foi estimulado por Trump em comício. Na votação, 7 dos 50 republicanos do Senado juntaram-se aos democratas unificados da Câmara em favor da condenação. Pois é, a gente tinha anunciado durante toda a semana que o que acontece nos Estados Unidos respinga aqui no Brasil.
pedido de impeachment do presidente Donald Trump poderia impedir o ex-presidente a participar das próximas eleições presidenciáveis nos Estados Unidos. Portanto, o ex-presidente Donald Trump, até o momento, pode aí concorrer novamente às próximas eleições presidenciáveis lá nos Estados Unidos, o que ele se coloca aí ao seu partido como um possível presidenciável. Então vamos continuar acompanhando como é que serão estes próximos 4 anos do governo Biden, que agora ganham aí nova resistência e principalmente oposição de Donald Trump. Que no mínimo a gente acredita será folclórica, né? Vamos acompanhar, como toda a mídia mundial, como vai ser o próximo capítulo de Donald Trump na política americana. Nós vamos a um rápido intervalo e na volta tem esporte, tempo e muito mais para você. Fique com a gente. Há 50 anos, médicos visionários iniciaram a maior cooperativa médica do Vale do Paraíba, uma das maiores do Brasil. Saúde sempre foi sinônimo de cuidado, conforto e acolhimento. E é isso que consideramos viver bem. Cuidar só é possível com vocação e humanização. Há meio século cuidamos com carinho e afeto das pessoas. Vivemos essa missão com conquistas e alegrias. Somos mais de 700 médicos comprometidos com esse ideal. Obrigado por fazer parte da nossa história. A luta não pode parar. Os índices de contaminação por coronavírus vêm aumentando. Por isso, os cuidados precisam ser ainda maiores. Use máscara ao sair de casa. Mantenha o distanciamento. Higienize as mãos frequentemente. E, se puder, fique em casa. Se estiver com sintomas, procure atendimento. Se todos priorizarem a vida, nós vamos vencer esse vírus. A luta não pode parar. Câmara Municipal de São José dos Campos. Nesse verão, com um gesto bem simples, o Paulo economiza energia. Assim como a Ana, que facilita a sua vida e ajuda a cuidar do meio ambiente. E por falar em cuidar, é isso aí, Ana. Cuidando pra conta de luz não subir muito. Agora é só relaxar, que nem o seu Nestor, que usa o WhatsApp para pedir a segunda via da fatura. É fácil e ainda sobra tempo para curtir o verão com quem mais importa. E a EDP está sempre pronta para ajudar você em tudo o que precisar, porque estamos todos ligados no verão. O Grupo Energy Telecom, através das suas 4 empresas, atua em todo o país integrando os principais serviços e soluções quando o assunto é tecnologia. Projetos de Public Cloud, comunicação unificada, Big Data, infraestrutura, data center, Client and License, Cybersecurity e educação. Grupo Energy Telecom, sempre a melhor solução. Estamos de volta nessa segunda-feira de carnaval sem carnaval. Mas é claro que é importante a gente saber do tempo, como fica o tempo para este carnaval virtual que vem pela nossa frente. O tempo é com ele. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A semana vai começar com mais um dia típico de verão aqui na nossa região. Apesar de estar amanhecendo aí com um pouco mais de nebulosidade, a tendência é de que ela diminua ao longo do dia e o sol brilhe com bastante intensidade. E por conta disso, as temperaturas ficarão altas. Máxima de 30 graus no Vale do Paraíba, 29 no litoral, 28 na capital paulista e 25 na Serra da Mantiqueira. E o dia, né, como vai ter características, né, de verão, nós podemos ter sim pancadas isoladas no período da tarde, que se ocorrerem deverão ser rápidas, mas de forte intensidade e acompanhadas de rajadas e ventos e raios. O destaque negativo, né, fica lá para o Rio Paraitinga, que infelizmente a previsão se confirma, né, que ele poderia
transbordar, e realmente isso aconteceu, infelizmente. A tendência é de que o nível comece a baixar gradativamente ao longo dos próximos dias, mas é importante ficar atentos porque ainda podemos ter pancadas de chuva mais próximos lá da nascente, e que pode elevar o nível novamente, né? A tendência é de que essas condições se mantenham aí ao longo de toda a semana. Sol e pancadas no final da tarde. Caio Souza, da Squitter Meteorologia, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio Souza. Um ótimo carnaval a você e a todos aí da Squitter Meteorologia. Vai ser quente, hein? Vai abafar bastante aí. E vamos saber, claro, do esporte. Hoje, segunda-feira, um final de semana todo aí de esportes. Nós precisamos ver como é que a coisa fica com ele, que sabe tudo de esporte, o grande Pedro Mavuso. Fala, Glauco Tours e Douglas Cruz, telespectadores do Jornal Abre Aspas. Esse é o Boletim Linha de Frente desta segunda-feira, dia 15 de fevereiro, com tudo o que aconteceu na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. E no sábado, o Santos superou o Coritiba por 2-0 e seguiu firme na luta por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. Com o resultado, o Peixe subiu para a 9ª posição com 50 pontos, 6 atrás do Grêmio, que é o último time dentro do grupo dos classificados para a competição intercontinental. Por outro lado, a derrota decretou o rebaixamento do Coritiba à 2ª Divisão Nacional. Em 111 anos de história, essa foi a 6ª vez que o clube paranaense caiu para a divisão inferior do futebol brasileiro. E também na luta pela Libertadores, o Corinthians desperdiçou mais uma chance após perder para o vice-líder Flamengo por 2-1 no Maracanã. A derrota derrubou o Timão para a 10ª posição, com 49 pontos, se complicando ainda mais na luta por uma vaga no torneio mais importante da América do Sul. Na quarta-feira, Santos e Corinthians se enfrentam na Vila Belmiro, confronto esse atrasado da 33ª rodada e que pode decidir a briga pela Libertadores. E lutando por mais nada na competição, o Palmeiras superou o Fortaleza por 3-0 no Allianz Parque. Com o resultado, o Verdão deu a volta por cima após o vexame sofrido no Mundial de Clubes no Catar. O Palmeiras volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o já rebaixado Coritiba no Paraná. Partida essa atrasada da 35ª rodada da competição nacional. E para fechar, o São Paulo segue vivo na luta pelo Brasileirão, após vencer o Grêmio por 2-1 em Porto Alegre. Com o resultado, o tricolor paulista se manteve na 4ª posição com 62 pontos, 7 de diferença do líder Internacional e com um jogo a menos. Além de estar vivo na luta pelo heptacampeonato, essa foi a primeira vitória do São Paulo no ano de 2021. O tricolor paulista volta a campo na próxima sexta-feira, no clássico contra o Palmeiras, no Morumbi. Jogo atrasado da 34ª rodada. Bom, pessoal, este é o Boletim Linha de Frente desta segunda-feira, com tudo o que aconteceu nesta 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que essas e outras notícias estão disponíveis no portal da SP Rio+. Mas antes da gente acabar o nosso boletim, uma pergunta que eu faço ao Glauco e ao Douglas. Quem vai ser o grande campeão brasileiro desta temporada? Internacional, Flamengo ou São Paulo? Lembrando que no domingo, Internacional e Flamengo se enfrentam no estádio do Maracanã. Caso o Internacional vença o rubro-negro, vai conquistar o seu tetracampeonato. Para mim, o Internacional está muito próximo de conquistar o título, mas o São Paulo pode dar aí uma pequena emoção nesta fase final. Pedro Mavuso, para o Jornal Abre Aspas. Pois é, dileto mestre do nobre esporte bretão. Essa pergunta deveria ser feita para Zora Ionara. Quem não conhece é uma astróloga, ou alguém que tem uma bola de cristal, ou pelo menos que entenda um pingo a mais de futebol do que eu. Portanto, passo
a palavra ao mestre do também aí nobre esporte bretão, Douglas Cruz. O que você acha? Eu não tenho a menor referência de achar alguma coisa aqui, meu amigo. Pois é, Glauco, o Pedro colocando a gente numa fria, porque se a gente falar alguma coisa e acontecer outra, com certeza ele vai lembrar na coluna dele aí, pós-título brasileiro. Mas obviamente que muitos torcedores acreditam que o Campeonato Brasileiro vai ser decidido no jogo entre Flamengo e Internacional. Então, quem ganhar esse jogo aí, na minha opinião, vai ser campeão. Acho que o São Paulo não tem mais chances de ganhar o campeonato. Tá aí minha resposta, hein, Glauco? Quem sou eu? Quem sou eu para ir contra? Que faço vossas palavras, dileto mestre. Muito obrigado, Douglas Cruz. Espero, Pedro Bavuso, que tenha aí explicado. Eu estou com o Douglas, eu acho que é a mesma coisa que ele. Não entendi direito. Ainda bem que ele não começou com matematicamente, que é aí que eu não ia entender nada mesmo. Obrigado, Douglas Cruz. Eu chamei no começo dessa edição uma entrevista muito bacana, num tempo muito bacana, que é este carnaval virtual que nós estamos aqui. Hoje nós temos o prazer de receber Washington Freitas, pela primeira vez aqui no Abre Aspas, como presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo de São José dos Campos. Washington, seja mais uma vez muito bem-vindo. Numa época estranha, aí um carnaval, não sei você, mas pelo menos para mim, a primeira vez na minha história de vida que eu estou vivendo um carnaval sem carnaval. E é exatamente a respeito disso que a gente começa a falar aí. Seja muito bem-vindo, um ótimo dia a você. Como é que é esse carnaval virtual que tem pirou, workshop de bonecões, samba e tanta coisa mais? Como é que vai ser? Bom dia. Bom dia, Glauco. Olha, realmente é um momento diferente que o planeta está vivendo, né? Essa pandemia realmente tirou tudo, está tudo fora do lugar. E sabiamente, em São José dos Campos, nós não teremos grandes encontros, grandes aglomerações, mas o carnaval, como você colocou, Glauco, é um marco dentro da sociedade. A gente tem vários marcos, né, sobre um olhar antropológico, um olhar sociológico, a gente tem vários marcos. A gente tem o Natal, a gente tem o Carnaval, a gente tem marcos importantes de passagem, né, para a sociedade. E o Carnaval também, na minha pequena história de vida, é o primeiro que eu não vejo acontecer também. Então, realmente, é o momento pós-pandemia, ou melhor, o momento pandemia. Então, nós, para não passar em branco esse momento, esse marco, que é um marco de felicidade, de alegria, a gente preparou uma programação online, virtual. Então, a gente tem um documentário que está no site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, no nosso YouTube, que tem toda a trajetória do Pirô Piraquara, né, que é o nosso bloco tradicional, os blocos de marchinhas, tal. Tradicionalmente, há 33 anos, o bloco sai anunciando a chegada do carnaval, né, ele é um intruder, é o que introduz o carnaval na cidade, fecha a rua, fecha o centro de São José dos Campos. Foi até com uma dor este final de semana, reavivando, né, todos esses momentos do Pirô Piraquara, mas o documentário está ali contando essa história com olhares de pesquisadores, de folcloristas, de foliões, da equipe da fundação e contando um pouco dessa história. Além do Pirô Piraquara, desse documentário, que tem vários olhares ali dentro sobre o bloco, nós temos também uma oficina de empapelamento, Glauco. Essa oficina busca ali ensinar um pouco essa tradicional técnica também de empapelamento. Eu brinco que as pessoas vão poder produzir as suas máscaras, não a máscara de proteção, mas a máscara de carnaval. Então tá ali, é só acessar o canal YouTube, né, da Fundação. Tá lá, são dois profissionais que cuidam dos nossos bonecões, que é a Fátima e o Benê. Eles estão passando um pouco dessa técnica de como fazer essas máscaras de carnaval. Só uma coisa, Washington, é uma coisa bem bacana, você muito bem colocou, que é uma coisa que está acontecendo no planeta todo. Novas invenções e tal. Mas é muito legal como as pessoas estão se reinventando. O tal do online já virou o novo normal, praticamente. Mas o que eu acho muito legal é que, com relação ao que você citou dessas oficinas, dessa interação, está levando, essa mesma intenção, está levando as pessoas a, primeiro, também se reunirem em pequenos grupos aí, ou dentro do setor familiar aí, mas para produzir alguma coisa. Isso é muito legal. Era já a intenção de vocês fazer com que as pessoas interajam, trabalhando, criando alguma coisa?
Olha, sem dúvida, e nós nos reinventamos também, né? O setor da economia criativa, das artes, foi um dos primeiros a serem afetados, né, com a pandemia lá no início do ano passado, e foi um dos primeiros que não pôde realizar os seus encontros, os seus shows, suas apresentações e tal. Então ele teve que se reinventar rapidamente. Por sorte, é um setor, né, como o próprio nome diz, criativo, né, da economia criativa. Então, as pessoas, os artistas, os gestores culturais, nós, no caso da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, nos reinventamos do dia para a noite para adequar as nossas atividades para esse momento pandemia, para esse modo virtual. O que, de certa forma, Glauco, a gente antecipou o que no futuro teríamos que fazer, porque a internet está aí já há bastante tempo, essas linguagens, né, remotas, elas vêm acontecendo dentro do planeta de uma forma acelerada, e a pandemia acelerou isso, né? Então a gente teve que se reinventar. A gente está, inclusive, Glauco, com o carnaval virtual, tal, que é esse, como você colocou, o mecanismo de as pessoas poderem se divertir de forma segura dentro de casa, pulando seu carnaval dentro de casa, mas a gente está também com todas as nossas atividades. No ano passado nós conseguimos, acho que 80% a 90% delas, readequá-las para o modo virtual, de forma remota, tudo no nosso site. Isso está acontecendo agora, inclusive. A gente está com as atividades sendo desenvolvidas, atividades de férias, e a gente tem novas vagas também, são quase 3.000 vagas que nós estamos disponibilizando para as oficinas virtuais. Então, o nosso programa Oficinas Virtuais, ele está com as vagas abertas, são 3.000 vagas, tudo pelo aplicativo São José Viva, é só entrar, fazer o seu cadastro. Se você escolhe a sua oficina, são várias, de teatro, dança, circo, música, literatura, várias áreas artísticas, oficinas não tão tradicionais como yoga, essa própria de empapelamento e tal, mas é só entrar no aplicativo São José Viva, você escolhe a sua oficina, o horário, tem vários horários, faz a sua inscrição, a média é de 15 vagas por oficina. Então, no dia 3, se aquelas oficinas tiverem uma busca maior, uma procura maior, no dia 3 a gente faz um sorteio para ter o início das atividades no dia 15 de março. Glauco. Perfeito, presidente. Muito bacana, né, Glauco? Nossa, tudo isso demais. A gente sabe que o setor cultural foi um dos mais atingidos durante a pandemia, e tantas pessoas que trabalham no setor, quantas que requerem do setor cultural aí como modo de vida, precisam ser atendidas. Então, como é que a Fundação Cultural Cassiano Ricardo está movimentando o setor com cursos ou com carnaval virtual, como você está falando? Como é que está sendo esse atendimento, tanto aos que utilizam do setor cultural para a oficina, quanto aos que trabalham? Como é que está sendo esse tratamento da FCCR? Olha, um detalhe importante que você colocou, porque é isso, né? São dois públicos. A gente tem o trabalhador da cultura, né, desse setor da economia criativa, e a gente tem o público que acessa essa programação. Então, esse modo virtual, ele beneficia os dois públicos, né? Tanto o público que está em sua casa, confinado, e a arte, a gente sabe que ela é um mecanismo de oxigenar o pensamento. Então, ter acesso a essa programação artística, seja ela de difusão ou de formação, isto é, sejam os shows que a gente tem feito, ou sejam as oficinas, é um mecanismo de dar um pouco de paz para essas pessoas que estão confinadas. Mas também, como você colocou, os trabalhadores da cultura, e que foram os primeiros a serem atingidos, tem algumas pesquisas da FGV, tal, da própria Secretaria de Estado da Cultura, que apontam ali um cancelamento de 40% a 60% desses eventos. Então, pessoas que estavam com seus contratos prontos para realizar as suas ações, elas tiveram, esses contratos ou foram adiados ou foram cancelados. Então, muita gente sem trabalho, sem poder exercer a sua profissão. A Fundação, nós temos os nossos editais, que nós também adequamos, os de shows também, né, os de difusão, que é o nosso edital de circulação. Nós adequamos ele para o modo virtual também. Então, aquele show que as pessoas iam até o teatro para assistir, ou que este profissional recebia para fazer no teatro, agora ele faz de forma virtual, ele faz dentro do nosso site. E está dando tudo certo, sabe? A gente tem conversado muito com
com os artistas e com o público também que tem acessado, mas a gente sabe que é um momento difícil, a gente precisa potencializar mais essas ações. Agora a gente tem o 7 virtual temporada de teatro que acontece na Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Tradicionalmente essa temporada ela acontece de forma presencial. Para não deixar o público na mão e nem esses artistas eles terem também mecanismos de girar ali a economia do setor, a gente conseguiu transformar também de forma virtual. E o que é interessante, neste mês agora, de fevereiro, todo sábado, às 21 horas, a gente tem uma programação de teatro. E esses espetáculos, eles já foram montados dentro da pandemia. Os 5 deste mês, porque tem algumas que são adaptados. Eu tenho uma obra, eu vou adaptar para o modo virtual. E teatro, ele precisa do público, ele precisa da pessoa, seja o de rua, que vai para a praça, seja o de palco italiano, que é dentro do teatro, ele precisa do público. Então, existem adaptações que dá certo, dá para tocar. E existem criações já dentro da pandemia, e o que nós estamos apresentando neste mês no 7. São todos espetáculos montados com uma dramaturgia que eles estavam no seu processo de criação, veio a pandemia, eles foram obrigados a se reinventar e já montar para dentro da internet, de forma remota, de forma virtual, uma estética específica de internet, com câmeras, dentro do Zoom. É fantástica essa criação, tá aí, fica o convite a todos. Washington, olha, é uma coisa muito bacana a gente notar, principalmente em tempos tão difíceis quanto o que nós vivemos, infelizmente, lembrarmos do quão importante se trata a cultura num momento como esse. O que a gente vê aí da Fundação Cultural Cassiano Ricardo oferecendo aqui a você essas oficinas culturais, principalmente o que eu acho muito bacana nisso aí, a possibilidade de interação imediata com o seu ente dentro da sua casa ali, fazendo e participando de arte. Então, eu acho que tem todos os méritos a vocês aí da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que está atenta à situação, ao momento, mas eu ouso aí, Washington, não sei o que você acha, quem sabe neste momento também de dificuldade, de pandemia, de tristeza em alguns casos, a cultura faça o seu papel e principalmente chegue a tantos que talvez não consumisse tanto cultura, agora com novas formas, com um novo momento, possa se integrar mais a isso. Eu acho que só por isso aí já tem um mérito elevadíssimo ao que vocês fazem. Parabéns, viu? Gratidão, obrigado. Realmente a equipe tem se dedicado, se debruçado para esse momento, né? Para transformar a sociedade, para dar um pouco de tranquilidade, né? Para a sociedade. E, de fato, como você colocou, essa questão do virtual, pessoas que não podiam participar das atividades de forma presencial estão participando. A internet ela é acessível, a gente criou um ambiente virtual que às vezes as pessoas têm medo, mas como é que eu vou acessar, não conheço essa tecnologia e tal. Entra, vale a pena, a gente tem um mediador, os nossos produtores, a gente teve que, todo mundo se reinventou, os nossos produtores que cuidavam lá da produção da hora, cuidavam da luz, da entrada e tal, a gente chamou eles, que eram pessoas que precisavam trabalhar também e que têm esse olhar criativo, tal, que conhece a área, entende do assunto. Então nós chamamos eles estão mediando essas salas virtuais. Então quando o público entra, ele recebe, ele faz esse acolhimento, se a pessoa tem dúvida, como que é que funciona. Então está dando muito certo, pessoas estão acessando, pessoas de todas as idades. A gente está muito feliz também, viu, Glauco? A gente está muito feliz. Não tem dúvida, Washington, e nós estamos aí vivendo um tempo novo, um carnaval, tá aí uma pra lá de ótima opção para você. E olha que legal, para você e a sua família toda, vocês poderem interagir. E lembrando também, sabe, todos aqueles que sofreram tanto com essa pandemia de perder emprego e tudo mais, prestigie as oficinas, porque você vai estar automaticamente também prestigiando a este profissional que conseguiu o colo aí e principalmente o respeito da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Washington, nós agradecemos demais e lembrando, eu sei que não precisa lembrar, mas lembrando que nós aqui da SP Rio, do Abre Aspas aqui, estamos sempre
abertos. Considerem essa a casa também da Fundação Cultural para trazer sempre essas ótimas notícias à nossa população. E parabéns a você agora como presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Nós agradecemos demais a sua presença e bom carnaval virtual. Assim seja, eu que agradeço. O Abre Aspas sempre foi importante para a Fundação, é um mecanismo de chegar às nossas atividades, discutir a questão da cultura aqui em São José dos Campos, na grande população de São José dos Campos. Agradeço a oportunidade, bom carnaval a todos. A todos. Muito obrigado, Washington. Pois é, gente, é muito importante a gente, como já foi dito aqui, a gente se reinventar e tudo mais. Consciência neste momento tão importante a todos nós. E olha que bacana, né, Douglas? Tem que prestigiar o que é bom. E quando se trata de cultura, mais ainda, né? Exatamente. Então é muito importante a gente ter esse serviço, essa conversa aqui com o presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, Washington Freitas. Ele passou os canais que você pode aí procurar as oficinas, ou aí também os workshops, ou assistir essa programação virtual. Então tem o site da Fundação Cultural, o site da Prefeitura e também o aplicativo São José Viva, que tem toda essa programação de workshops virtuais. Muito bacana tudo isso aqui pra gente, este momento da cultura aqui em São José dos Campos, né, Glauco? Não tem a menor dúvida, e vamos nós nesse carnaval atípico, já demos a previsão do tempo aqui, vai variar de 17 a 30, é mole? Pois é. E olha só, o Brasil ultrapassou a marca de 5 milhões de vacinados. Segundo o consórcio de veículos de imprensa, até ontem, 5.034.147 brasileiros haviam recebido a primeira dose. O percentual de vacinados subiu para parcos 2,38%. De ontem para hoje, 124.896 pessoas receberam a primeira dose e 34.622 pessoas a segunda. Os que já receberam as duas doses, 190.274, alcançando, repito, o tímido percentual de 0,09% da população. O estado de São Paulo, até a última atualização nesta manhã, havia vacinado 1.461.000 pessoas, 142, com a primeira dose da vacina em seus 645 municípios. Douglas, atualizações por aí? Claro, Glauco, já está virando rotina aqui no Abre Aspas eu trazer aqui o número atualizado de vacinados no estado de São Paulo, 1.486.000 segundo o governo paulista. Vale frisar também que dentre os famosos idosos vacinados nesse final de semana, para falar também de cultura, famoso Maurício de Souza, criador dos gibis da Turma da Mônica, também foi um dos vacinados. Então, alto astral, para finalizar o Abre Aspas, a gente sabe que o número de vacinados ainda é pífio, muito baixo, mas a gente tenta aqui finalizar essa edição com a esperança, porque a gente sabe que a vacina é o começo do fim desta pandemia. Então, somente com vacina a gente vai conseguir sair dessa. Pois é, para se caminhar uma légua é necessário que se dê o primeiro passo. E nós estamos caminhando aí. Foco, força, fé. Bom carnaval a você, Douglas, a você que nos acompanha, e saiba que nós estaremos aqui amanhã, na gloriosa terça-feira de carnaval, aí ansiando pela quarta-feira de cinzas, junto com você, trazendo todas as informações. Douglas, um ótimo dia a você, animado para o carnaval? Com certeza, de muito trabalho, inclusive o portal SPRio Mais vai estar atualizado durante todo o dia. Ótimo dia a todos vocês. E para você que nos acompanhou nessa edição ao vivo agora de manhã, e a você da SINC TV, canal 25 e 525, que nos acompanha à tarde, um ótimo carnaval, juízo e prestigie a Fundação Cultural com as suas oficinas. Tenho certeza que você não vai se decepcionar. Um ótimo dia a todos vocês e até amanhã.